Em 1623 foi publicada pela primeira vez a peça Júlio César, uma das mais populares entre os contemporâneos do grande dramaturgo inglês William Shakespeare. Entre seus célebres versos, destaca-se o monólogo no qual Marco Júnior Bruto chega à conclusão de que, pelo bem de Roma, era necessário eliminar César tal qual ao ovo da serpente, ainda na casca. Mas posso argumentar sua essência dilatada há de crescer a tais e tais extremidades, e devo então pensar que é o ovo da serpente. Ao ser chocado, há de tornar-se peçonhento, e é preciso matá-lo ainda na casca. Desde então, a metáfora que deriva dessa célebre passagem já foi utilizada em diversos contextos no decorrer da história, destacando-se o caso consagrado pelo cineasta sueco Ingmar Bergman em seu filme O Ovo da Serpente, de 1977, no qual ele retrata a República de Weimar, ente político antecessor do Terceiro Reich. Tal qual o ovo da serpente, em suas entranhas aparentemente sadias, já estava sendo gestada a criatura peçonhenta do nazismo, que só poderia ter sido evitado caso a erradicassem precocemente, ainda na casca. Olá, meu nome é Pedro Costa, sou bacharel em Direito e graduando em História pela Universidade Federal da Bahia, onde desenvolvo pesquisa financiada pelo programa PIBIC-UFBA, sob a orientação do professor Dr. Rodrigo Pérez, especialista em Teoria da História e História da Historiografia e professor adjunto vinculado ao programa de graduação e pós-graduação da UFBA. A pesquisa desenvolvida pelo professor Rodrigo Pérez tem como enfoque o período da chamada Crise Democrática Brasileira, inaugurado em 2013 com as chamadas Jornadas de Junho e ainda em pleno desenvolvimento, tendo como objeto investigar um aspecto fundamental para a compreensão do fenômeno, qual seja, os usos e apropriações do passado, nos mais diversos formatos e através de diversas práticas sociais, historiografia acadêmica, conteúdos para a internet, historiografia comercial, discursos políticos, livros didáticos, etc. A linha de pesquisa que venho seguindo sob a orientação do professor Rodrigo Pérez busca identificar e analisar os usos e apropriações do passado empreendidos no contexto da chamada judicialização da política, aprofundado durante a crise democrática brasileira, notadamente com a grande visibilidade galgada pelo Supremo Tribunal Federal e seus ministros, elevados pela mídia a personagens conhecidos do grande público e atores de destaque na política nacional. A hipótese com a qual venho trabalhando é de que o Supremo Tribunal Federal e seus ministros têm assumido progressivamente uma consciência histórica de seu papel como agentes ativos no processo de transformação da sociedade, construindo assim uma forma de memória histórica compartilhada entre seus membros e com a população em geral. Como indicador desse fenômeno, procuro abordar as transformações a nível de memória histórica do STF em relação às Forças Armadas brasileiras. Desde a redemocratização, o Pretório Excelso foi instado a se manifestar sobre diversos processos envolvendo os militares, e questionam se a forma e o viés desses posicionamentos do STF têm se modificado a partir da experiência da crise democrática e retomada do protagonismo dos militares no país. Esse fenômeno certamente foi exacerbado a partir da eleição do capitão de reserva Jair Messias Bolsonaro em 2018, mas busco apurar se já podia ser mapeado a partir da amplificação da utilização dos decretos de garantia da lei e da ordem, os chamados GLOs, em episódios de crise da segurança pública e suplementação das polícias regulares pelos contingentes das Forças Armadas. Em muitos desses casos, o STF foi instado a se manifestar sobre a constitucionalidade da atuação dos militares, julgando processos como as ações diretas de inconstitucionalidade número 4.060, 6.351, 6.630 e a ação de descumprimento de preceito fundamental número 396, dentre outras, tendo em todos esses feitos dado parecer favorável à atuação dos militares em situações de crise da segurança pública. Considerando tais elementos, pretendo averiguar se está em marcha uma transformação da memória histórica do STF sobre os militares. Tal qual o ovo da serpente de Shakespeare e Bergman, será que o mais alto tribunal do país percebeu ou está em processo de perceber que, por suas ações ou omissões, vem dando asas a essa cobra de farda? Meu ponto de partida é o julgamento da ADI 6457, ajuizada em 2020 pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, após clamores de setores da extrema-direita brasileira sobre a possibilidade de intervenção militar contra um dos três poderes da República, com base no artigo 144 da Constituição. O resultado final do processo veio a ocorrer apenas recentemente, em 2024, na esteira da invasão do Congresso Nacional e tentativa de golpe de Estado ocorrida em 8 de janeiro de 2023, instigada e facilitada por diversos setores da alta cúpula das Forças Armadas. Nesse julgamento, além de o STF ter fixado a impossibilidade de convocação dos militares para uma chamada intervenção militar constitucional, diversos ministros trataram da memória histórica sobre a ambígua relação entre o Tribunal e as Forças Armadas, com destaque para o voto do ministro Gilmar Mendes, que chegou a dizer que, aspas,
Este processo não pode ser atribuído exclusivamente a pretensões corporativas ou de cunho político das Forças Armadas. Com ele, contribuíram por ação ou omissão diversas autoridades civis. Fecha aspas. A veemência da fala e a vontade de pintar com novas cores o papel das Forças Armadas faz crer que, dentre essas aspas, autoridades civis, citadas por Gilmar Mendes, também deveriam se incluir os próprios ministros do STF. Será mesmo? É o que pretendo desvelar.